Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, YouTube! Bom dia, Instagram! Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza, bom dia, bom dia! Bom dia, Antônio, bom dia, Fernando, bom dia, Paulo. Bom dia, JB Lotos, bom dia, Segurança Alimentos, Napola, Andréa, Drica, Trilhas e Conexões, NSM Engenharia, bom dia, gente, tudo bom? Bom dia! Chegamos em mais uma live hoje. E hoje vamos continuar falando sobre o fluxo da incorporação imobiliária. Só que ontem a gente encerrou o grupo. Bom dia, Paulo. A gente encerrou o grupo de novos negócios. Porque ontem a gente formalizou a compra do terreno. Então, agora a gente entra na terceira coluna. Então, lembra, a gente teve uma caixinha lá no fluxo da incorporação imobiliária. A gente tinha a primeira caixinha, planejamento estratégico. Já falamos sobre planejamento estratégico. Depois a gente tinha mais uma caixinha falando sobre novos negócios. E hoje a gente começa a caixinha falando sobre incorporação e produto, aonde a gente fala sobre... A gente vai começar, então, essa jornada para falar sobre o desenvolvimento de uma incorporação imobiliária, a formalização dessa incorporação imobiliária com o desenvolvimento do produto. E o encerramento dessa fase é a gente obter o número de RI para, então, poder fazer o lançamento imobiliário, que é o próximo grupo. Então, vamos lá. Então, hoje, a gente vai falar sobre, beleza, fiz meu estudo de massa, fiz meus quadros de áreas, fiz meu orçamento parametrizado, fiz meu estudo de viabilidade econômica, bateu, minha meta está ok, as margens estão bacanas, fiz o meu business plan, fui para o banco, fui para investidores, entrei em contato com parceiros, ou não, vou fazer só o financiamento, aquela coisa, o esquema mais tradicional, né, de fazer o orçamento, fazer o financiamento da construção. Ai, peraí, deixa eu ver o que a gente falou aqui. Deixa eu subir para cá. Vou fazer só o financiamento da produção mesmo, não vou entrar com investidores, ou não, eu vou vender meu negócio para uma empresa, fazer administração de vacância, enfim, fiz meu business plan, fiz meu BP, entrei em contato com investidores, já estou capitalizado, próximos passos. Agora eu vou começar, então, a desenvolver esse produto para ser lançado. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Contratar fornecedores, projetistas, parceiros. Porque a gente sabe que a parte mais importante é o produto, é desenvolver o produto. E papel aceita tudo, né? Só que a gente já entendeu, pela parte de inteligência de mercado, que a gente tem que desenvolver um produto que esteja alinhado com as demandas, com a necessidade do mercado. E a gente já descobriu que a gente precisa desenvolver um produto que vai ser aprovado na prefeitura para que eu consiga obter o meu RI, meu registro de incorporação imobiliária. Então, o que acontece? Quando a gente entra nessa fase de desenvolvimento de produto, é onde eu preciso fazer, então, a contratação de todos os projetistas que vão ser os meus parceiros nessa jornada no desenvolvimento de todos esses projetos. E aí, o que acontece? Tem muito incorporador que, às vezes, deixa para conhecer os projetistas na hora que precisa contratar. E isso é muito ruim, porque você acaba tomando uma decisão sem saber se esse projetista é o melhor projetista para o seu nicho de mercado. Para quem já está me acompanhando nessa jornada desde o início de janeiro, já sabem que eu coloco todas as minhas anotações no meu caderninho, que vocês vão receber daqui a pouco, e aí eu criei um roteiro aqui do que vocês precisam levar em consideração. Deixa eu mostrar aqui melhor para o YouTube. O que vocês têm que levar em consideração para desenvolver essas parcerias. Então, a primeira coisa
que é importante na hora de desenvolver essas parcerias, porque vamos falar, eu preciso deixar uma coisa muito clara para vocês. Escolher projetista ruim é um pesadelo. Eu já trabalhei com projetistas ruins. Ou porque eles eram ruins tecnicamente, ou porque não me entregavam os projetos e não cumpriam nenhum prazo. Enfim, ter profissionais, trabalhar com profissionalismo é muito importante. Você só descobre isso se você fizer o seu dever de casa e você descobrir isso com o tempo. Então, como é que eu gosto de trabalhar? E principalmente quando estou dando consultoria para outras regiões, que aí eu tenho que fazer um mapeamento, descobrir quem são esses projetistas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um mapeamento dos projetistas regionais, porque às vezes você vai trabalhar com alguns projetistas regionais, mas às vezes você vai trabalhar com projetistas nacionais. Eu vou trabalhar com um arquiteto renomado, premiado, vou trabalhar com um projetista, um arquiteto de interiores, eu vou trabalhar com um paisagista que trabalha no Brasil inteiro. Mas às vezes eu vou preferir fazer um projeto com um projetista local, porque eu tenho um problema ambiental ou uma coisa muito específica da região, um tombamento, e aí, às vezes, a expertise desse arquiteto ou desse engenheiro para essa fundação muito específica naquela região se faz necessário para um projetista local, então tem todos esses cenários. Então, o que eu gosto de fazer? Eu mapeio, eu tenho uma lista, agora, vão me pedir para mandar, eu não vou mandar minha lista. Já me pediram há um tempo atrás. Porque isso é muito pessoal, eu acho que depende muito da forma como você trabalha. Mas eu acho interessante criar um mapeamento de quem são esses projetistas para todas as disciplinas. Arquitetura, paisagismo, interiores, instalações, fundações, estrutura, inclusive outros tipos de fornecedores que você vai precisar. Por exemplo, eu estou fazendo um empreendimento comercial, estou fazendo um empreendimento que tem um estacionamento muito grande, então seria interessante eu já contratar a partir de agora uma consultoria em estacionamento, projetos de garagem, porque eu tenho lá 30 mil metros quadrados de obra e eu tenho 2 mil metros quadrados só de estacionamento e eu vou ter X vagas, ou eu tenho um empreendimento que tem 1.500 vagas, um estacionamento rotativo, outro estacionamento vai ser venda comunidade autônoma, o outro estacionamento. Então, cada tipo de produto vai requerer um tipo de profissional específico. Ou, por exemplo, eu estou fazendo um empreendimento na praia, um empreendimento residencial, ou eu estou fazendo um empreendimento de uso misto, então eu preciso trabalhar com esses fluxos entre a área comercial e a área residencial. Quem eu vou chamar para fazer isso? Estou dando consultoria agora para 2 empreendimentos comerciais que têm shopping, em áreas completamente, estados completamente diferentes. Os 2 empreendimentos não tinham pensado em contratar, desde o início da concepção do projeto, de um projetista, um consultor em locação de ABL, de área bruta locada, de shopping. Isso é muito importante, porque não adianta nada, a gente não estou desmerecendo, obviamente, a expertise do arquiteto, mas o arquiteto, ele entende de desenvolver um produto arquitetônico. Quem entende de shopping é uma consultoria de shopping. E aí, essa consultoria de shopping já sabe quais são as lojas âncora, qual é o tamanho das lojas e a posição dessas lojas maiores, e isso impacta diretamente no projeto de prefeitura, no projeto de aprovação, que impacta nas frações ideais e no registro da incorporação. Então, volto a dizer, na hora que a gente está desenvolvendo o produto, muitas vezes a gente não consegue ter essa visão total de quais são os projetistas que a gente tem que contratar na hora que a gente está fazendo estudo de massa, quadro de áreas para estudo de viabilidade econômica e para fazer um business plan, para apresentar para investidores. Mas conforme a gente vai desenvolvendo o nosso produto e a gente começa a pensar, tá, então eu estou desenvolvendo um projeto que vai ser um condomínio residencial e esse condomínio vai ter um concierge de serviços, mas vai ter um concierge de vacância. O que é isso, Carol? O que você está falando? Às vezes eu estou fazendo um empreendimento que vai ser segunda moradia, e aí eu vou pegar parte dessas unidades, quando elas não estiverem sendo utilizadas, eu já vou criar um sistema de administração da vacância dessas unidades, ou seja, eu vou permitir que essa administradora do condomínio faça a alocação das unidades autônomas ao longo do tempo, ao longo do ano. Eu preciso prever isso aonde? Dentro do meu projeto de prefeitura. Então, eu preciso já ter esses consultores especializados no início da concepção,
Por exemplo, estou desenvolvendo um projeto, depois eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre esse projeto, uma incorporação imobiliária num terreno que tem muito impacto ambiental. Então, a gente já está nesse momento, ainda estou em estudo preliminar de projeto, e eu já estou de braços dados com a consultoria ambiental, para ela me dizer até onde eu posso ir, porque eu não quero ter problema com os órgãos ambientais, eu quero que o meu projeto seja aprovado, só que eu quero ganhar tempo. E, às vezes, ganhar tempo significa já começar com esses parceiros lá no início da concepção do produto. Ou, por exemplo, aqui eu só estou dando alguns exemplos. Eu tenho um empreendimento residencial e eu tenho um embasamento que são 3 pavimentos. Eu tenho um subsolo de garagem, 2 sobressolos, e aí eu tenho um lazer em cima de uma laje. Então, significa que eu já tenho que agora, na fase de estudo preliminar para desenvolver um projeto de prefeitura, eu já tenho que ter um projeto de arquitetura, com um projeto de paisagismo, com um projeto de estrutura compatibilizado. Essas 3 disciplinas já tem que conversar entre si agora. Então, vocês vejam, às vezes os incorporadores desenvolvem todo o projeto de prefeitura e só depois vão conversar com o paisagismo. Aí paisagismo vira e fala, eu vou fazer a piscina sobre a laje, a gente vai trabalhar com piso elevado, vou precisar fazer um rebaixo nessa laje, vou precisar mudar a localização desse jardim, porque a estrutura não me permite que eu tenha uma carga de jardim em cima dessa laje onde o arquiteto planejou, né? Então, quando eu estou falando em desenvolvimento de projeto para aprovação, e aí quando eu falo aprovação de projeto significa que eu quero, volto a dizer, incorporação imobiliária, o foco da incorporação imobiliária é a venda. Então, o foco da incorporação imobiliária é o RI, é o registro de incorporação. Para eu conseguir o RI, quem não lembra disso, volta na live sobre RI, eu preciso ter um projeto de prefeitura aprovado, eu preciso ter a aprovação de todas as concessionárias e de todos os projetos complementares necessários, bombeiro, ambiental, tombamento, Sindacta, cada terreno vai ter uma necessidade específica. Então, eu preciso me antever a essas necessidades de projetos especiais para contratar esses projetistas, certo? Então, como é que a gente faz isso? Aí eu tenho um passo a passo que eu vou passar para vocês. Então, eu preciso começar a mapear quem são esses projetistas. Eu quero trabalhar com um arquiteto renomado, que seja premiado, porque é uma arquitetura de grife, eu estou fazendo um hotel boutique, eu estou fazendo um prédio de alto padrão, é um MAP, então eu quero um arquiteto que venha da cidade tal, eu gosto muito da arquitetura daquele arquiteto. Quanto custa? Você sabe quanto custa? Isso cabe no seu orçamento? Então, esse tipo de levantamento de informação você tem que começar a fazer antes do momento da contratação. Depois, eu gosto de ter uma tabela de um levantamento de preço por metro quadrado para cada tipo de projeto. Sério, Carol? Sério. Eu tenho uma planilha com preços por metro quadrado para a região que eu estou trabalhando. É óbvio que, como eu dou consultoria no Brasil inteiro, eu oriento os meus clientes que façam isso por estado, né? Mas quando eu estou desenvolvendo um negócio, eu vou correr atrás desse preço por metro quadrado na região que eu estou inserida. Então, o que eu faço? Uma planilha. Quanto custa projeto de fundação? Quanto custa projeto de estrutura? E aí, uma coisa que eu chamo a atenção. Sempre que a gente vai fazer orçamento de projetos, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? A qualidade. Tem um projeto barato, tem um projeto que sai caro depois. Então, não é só preço, é preço com qualidade, com prazo de entrega do projeto, e tudo isso leva tempo. Você não consegue fazer um orçamento de projetistas e descobrir a qualidade desses projetistas em uma semana, em 15 dias. Por isso que eu volto a dizer, se você está começando no negócio de incorporação imobiliária, começa a mapear quem são os fornecedores que atendem o seu segmento, o seu nicho e a sua região. Isso é fundamental. E começa a criar esse padrão, essa planilha de preços. Se eu for trabalhar com produto MAP, e aí uma outra coisa que varia também. Um projeto menor tem um preço por metro quadrado. Conforme o projeto vai aumentando de tamanho, o preço por metro quadrado vai mudando também. Então, começa a mapear quais são os preços por metro quadrado dos projetos na sua região. Bom, depois uma coisa importantíssima. Você tem que saber o que você quer. Quem está contratando é que tem que saber exigir do contratado o que ele quer que seja entregue. Não é o contrário. Não é o arquiteto que vai dizer o que ele vai entregar. Você tem que saber o que você quer, o que você precisa
de informação do arquiteto, do projetista de estruturas. Então, como é que você vai descobrir isso? Quem é a sua construtora? Quem vai desenvolver a sua obra? Qual é o tipo de informação que essa construtora precisa? Carol, mas eu não tenho a menor ideia de quem é a minha construtora. Você precisa ter. Não adianta nada você desenvolver projetos que a sua construtora não tem nível técnico. Eu já vivi isso. Você desenvolve um projeto, um detalhamento, e a construtora é aquela construtora que acredita que obra faz ao vivo, né? Pega o projeto, dá uma olhada no projeto, deixa o projeto de lado, e a gente faz compatibilização de projeto ao vivo na obra. Isso não existe. Você quer rasgar dinheiro, é você fazer obra ao vivo. Obra, a gente executa o que foi definido no projeto, no escritório, em reuniões de compatibilização de projetos, alinhados com o orçamento. Eu falei na aula de viabilidade econômica e na aula de fluxo de incorporação imobiliária, que durante o ciclo da incorporação imobiliária, a gente tem 4 orçamentos e 4 estudos de viabilidade econômica. Quem não lembra disso, volta lá na live de orçamento parametrizado, estudo de viabilidade econômica e fluxo da incorporação. Bom, BIM também é bem importante. Bem lembrado, JP Lopes. Bom, então o que acontece? Quando eu fiz quando eu já fiz o mapeamento dos projetistas, eu já dei uma olhada em preços de contratação de projetos, eu tenho que criar o meu escopo do meu contrato padrão. Carol, não tenho a menor ideia de como é um contrato padrão. Então, você vai começar a correr atrás desses contratos, descobrir como são os contratos de projetos, para entender o escopo de cada um dos projetistas, de cada uma das disciplinas. Você não pode ser pego de surpresa. E aí, tem uma outra coisa também que eu sempre falo, e principalmente as empresas menores, elas se assustam porque elas não estão acostumadas com esse nível de detalhe, que é o seguinte: quando eu falo em montar um contrato padrão para a contratação de projetos com projetistas, você precisa saber como você quer que o seu projeto seja entregue. O que você quer como estudo preliminar, como estudo de massa? O que você quer como projeto básico? O que você quer como anteprojeto? O que você quer como projeto de prefeitura? Qual é o seu padrão de projeto? Inclusive, o nível de detalhamento do desenho técnico. O que eu aconselho empresas que ainda não têm isso formatado? Escolhe o melhor projeto que você teve de estrutura, de elétrica, hidráulica, e cria um projeto padrão para o seu escritório. Padrão de layer, padrão de cota, padrão de fonte. Cria um projeto padrão de detalhamento. Como é que você quer que uma bancada seja detalhada? Como é que você quer o detalhamento de paginação de piso? Como é que você quer que os projetos de estrutura, de forma, como eles devem ser apresentados? Que grau de detalhe você quer? Então, você escolhe um projetista que já te atendeu no passado e cria esse padrão que você quer que seja atingido pelos próximos projetistas. A outra coisa também que é muito importante, diretrizes de projeto, padrões de obra e produto. O que é isso, Carol? Quando a gente parte de um projeto de prefeitura e entra na parte de projetos executivos, a gente precisa saber qual é o meu sistema construtivo. Eu vou trabalhar com alvenaria convencional, com sistema misto. O que eu vou usar? Qual é o tipo de estrutura que eu vou usar? Eu vou usar bloco de vedação de 12 centímetros, de 14 centímetros, vedação interna das unidades, blocos de 9, cobrimento de 1,5. Eu tenho que começar a desenhar os meus padrões. Por quê? Porque se você recebe um projeto com detalhamento que não é a forma que você quer na sua obra, você perdeu tempo. Então, você tem que dizer para o projetista o que você quer que seja entregue para todos os tipos de projeto. Dá trabalho, mas te economiza tempo depois. Porque você já vai receber um projeto que fala com o tipo de obra que você quer. Carol, não sei quem vai fazer a minha obra. Começa a correr atrás, então. Começa a mapear quais são as construtoras que vão te atender para você começar a desenvolver os projetos que vão atender a tua obra, ao seu planejamento, ao seu orçamento e por aí vai. Bom, então é legal você definir o seu sistema construtivo e as soluções de produto. Por exemplo, eu vou ter lives falando sobre isso com mais detalhe. Mas, por exemplo, você tem que brifar o seu arquiteto falando: olha, arquiteto, eu não quero laje em balanço em produto médio padrão. Laje em balanço eu só quero para produtos acima de tantos metros quadrados. Significa que a minha varanda vai estar dentro do perímetro do meu projeto. Eu só posso trabalhar com compacidade, talvez eu esteja falando um termo que muita gente não conheça, mas
com capacidade de fachada de tanto, porque eu não quero uma fachada tão recortada, porque eu sei que isso vai encarecer a minha obra. Dependendo do padrão de empreendimento que você está desenvolvendo, você, incorporador, como dono do negócio, precisa ter uma gestão de informação para que todo mundo, todos os projetistas que vão te atender, te entreguem o produto que você quer receber. E aí, esse controle de informação, ele não pode ser uma coisa que fique só no geral. Ele tem que partir para os manuais, para as diretrizes, para os modelos de contrato. Pensa o seguinte, se você investir 4 dias desenvolvendo um contrato, para você trabalhar esse contrato como modelo para todas as construtoras, para todos os projetistas de cálculo, de fundação, de estrutura, para todos os paisagistas, projetistas de arquitetura, se você começa a criar esses padrões hoje, você começa a economizar tempo e dinheiro no futuro. Então, eu volto a dizer, planejamento e organização é tudo para quem quer começar e começar direito. Bom, aí vem a outra coisa. Não existe contrato de prestação de serviço sem cronograma. Então, quem tem que ter feito o dever de casa é o incorporador criando o cronograma de incorporação de projetos. Incorporação e lançamento, desculpa, a gente vai ter um momento para falar sobre isso. E o cronograma de coordenação de projetos, aonde entra a coordenação e a compatibilização de projetos executivos para a obra. Uma coisa não funciona sem a outra. E todas elas estão dentro de quem? Do fluxo da incorporação. Então, você ter essa imagem do fluxo da incorporação na sua cabeça e você não se esquecer que essas atividades, elas precisam acontecer numa sequência para você ter um produto imobiliário redondo, é o que vai fazer com que o dia a dia, o passinho de formiguinha, faça sentido você conseguir entregar sua obra. E volto a dizer, você tem que criar uma organização que faça sentido e que seja sequencial. Então, vamos voltar aqui para a contratação de projetistas. Eu fiz um mapeamento dos projetistas da minha região, ou nacionais, por segmentação e nicho. 2, eu fiz um levantamento por preço por metro quadrado para projetos. Todo tipo de projeto e consultoria que você vai precisar para desenvolver esse projeto que vai ser aprovado para virar um número de RI para você poder fazer a venda. 3, montar um escopo de contrato padrão por projetista. Sim, project, amo project. JB Lopes, amo project, só faço cronograma do project. 4, montar o projeto padrão, o desenho técnico. Ou, no caso de uma consultoria, montar no detalhe o que você quer que seja entregue. Eu quero que eu tenha um croquis, eu tenho imagem. Você tem que dizer exatamente o que você quer. 5, diretrizes de projeto, padrões, o que você aceita como uma solução para cada tipo de produto. A gente vai falar sobre isso mais no detalhe. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, o incorporador ele tem que se organizar para poder contratar alguém. Ele tem que saber o que ele quer para poder pedir algo para alguém. Depois, a gente precisa ter no item 6, o cronograma de incorporação, para saber quando é que esse projeto vai ser lançado. E quais são, então, os projetistas que eu preciso para fazer esse lançamento. Na hora que a gente começa a organizar com datas e falar, eu preciso fazer o registro de incorporação, aí você fala, então, para fazer o registro de incorporação, eu preciso do quadro GNBR. Então, cadê o fornecedor de quadro GNBR? Tá, e para eu fazer o registro de incorporação, eu preciso da minuta da convenção de condomínio. E aí, quando você se organiza e você entende quais são as etapas necessárias para você começar a fazer a venda da sua unidade autônoma, você entende quem são os projetistas que você precisa contratar. E a coisa vai ficando mais clara na sua cabeça. Você não vai ser aquele incorporador, que é o que eu mais atendo, que trabalha no susto, na reação ao problema. Você vai ser um incorporador que trabalha antecipando com uma ação sobre um determinado assunto. É assim que a gente trabalha com eficiência. Então, depois que eu fiz o cronograma de incorporação e lançamentos, e eu fiz o cronograma de coordenação de projetos, eu vou fazer a minha proposta de parceria. E aí é uma coisa que eu falei um pouquinho na parte de estudo de viabilidade econômica. Eu fiz um resuminho aqui, isso não é regra, tá, gente? O que está escrito aqui? RI, registro da incorporação, lançamento e vendas. O que eu estou dizendo aqui nessa parte nessa organização para parcerias? Eu estou dizendo o seguinte, na hora que estou desenvolvendo vários negócios pelo Brasil afora, como é que eu trabalho a minha formação de parcerias para desenvolvimento de projetos?
Eu trabalho com investimentos de 30% a 40% até a obtenção do RI e 70% a 60% depois que eu fiz o lançamento e eu comecei a vender. Por quê? Porque o meu objetivo é sempre diminuir a minha exposição de caixa até o momento de eu começar a fazer venda, até o momento de eu começar a fazer captação. Então, incorporadores costumam sempre tentar trabalhar da seguinte forma: a gente monta parcerias com os projetistas e contratos aonde a gente começa a desenvolver os projetos, porque ainda é um risco muito grande desse projeto sair do papel ou não. Então, a gente começa a desenvolver esses projetos com parcerias. Então, eu tenho várias parcerias. Por exemplo, eu tenho arquitetos que trabalham comigo, que eles desenvolvem estudo de massa e quadro de áreas por um valor menor, mas a gente já assina um contrato dizendo que eu vou contratá-lo para desenvolver esse projeto. E se esse negócio não for para frente, vou dar um exemplo de umas situações mais específicas, porque eu não gosto de abrir, exatamente, capital de giro não pessoal. Eu não gosto de abrir detalhes das minhas consultorias, né, por motivos óbvios, mas o que eu costumo fazer? O estudo de massa custa 10 mil reais, custa 15 mil reais de empreendimento grande. O incorporador faz um contrato de parceria com o projetista, com o arquiteto, e fala: arquiteto, a gente vai fazer um contrato com você, onde você vai ser o arquiteto que vai fazer meu projeto de prefeitura e meu projeto de detalhamento, junto com compatibilização. Cada escritório faz uma contratação diferente. E eu vou pagar 2 mil reais para fazer esse estudo de massa, só para pagar custo estagiário, custo operacional básico, mas a gente já assinou um contrato que, se esse negócio acontecer, esse arquiteto vai ser o arquiteto que vai desenvolver o projeto. Então, ele está fazendo um estudo de massa e um quadro de áreas, e ele está recebendo 2 mil reais agora, e esse projeto vai começar a se desenvolver daqui 6, 7 meses. Se o negócio não for para frente, no contrato está dizendo que eu vou pagar 10 mil reais pelo estudo de massa, pelo quadro de áreas que ele já me entregou, se o negócio não for para frente. E se o negócio for para frente, conforme a gente já começa a desenvolver os projetos, pelo cronograma que eu desenvolvo com eles, cronograma de entrega de projetos, a gente começa a fazer esses pagamentos mensais, diminuindo a exposição do incorporador até o RI, pagando lá 30%, 40% do valor total desse contrato com o arquiteto, projetista de estrutura, de fundação. Isso eu faço com todos os projetistas. Então, eu volto a dizer, não estou dizendo que eu não vou pagar, o que eu estou dizendo é que a gente começa com um contrato onde está todo mundo mais ou menos no risco, mas o risco do projetista é calculado, porque eu digo para ele: se o negócio não for para frente, eu vou pagar os seus 10 mil reais do seu estudo de massa, do seu quadro de áreas, mas agora, nesse momento, para a gente diminuir a exposição de caixa do incorporador, eu só vou pagar 2 mil reais para o arquiteto, e eu só vou começar a pagar ele esses pagamentos mensais a partir do momento em que eu já tenho um BP aprovado, já tenho investidores. Então, a gente entra com um contrato onde está todo mundo trabalhando para receber um pouco mais para frente. Não estou dizendo trabalhar de graça, volto a dizer. E outra, não negocio também preço. Se o projeto de arquitetura custa 1 milhão, é 1 milhão. Se o projeto de arquitetura custa 700 mil, é 700 mil. Dependendo do projeto que a gente faz, às vezes é contrato de 1 milhão mesmo, para projeto de arquitetura. Bom, aí tem uma outra forma também que eu trabalho, que eu gosto, que é o seguinte: dependendo do tamanho do empreendimento, às vezes eu consigo permutar unidades autônomas em troca de projetos, em troca de serviço, em troca de material, em troca de concreto, em troca de construção, até pagamento de construtora, parte do pagamento da construtora entra como permuta, já fiz isso demais também. E é um ganha-ganha, porque o que acontece? Quando a gente está falando em captação, que foi o que eu falei no BP, na live, sem ser de ontem, a anterior, quando eu falei sobre business plan, muitas vezes, quando a gente está falando em captação, os próprios fornecedores têm interesse em entrar como parceiros dentro do negócio. Se eu estou falando em unidades maiores, né, em empreendimentos que têm um volume maior de unidades, e às vezes o ticket não é tão alto, estou falando lá de 200, 300 mil reais, eu consigo pagar os meus projetistas, os meus parceiros, os meus fornecedores em VGV. Façam isso, proponham isso, porque é um ganha-ganha, porque às vezes eu estou falando, o contrato do projetista custa 200 mil,
você oferece uma unidade autônoma que vai custar 280 mil para ele. Então, ele vai trabalhar, vai desenvolver todos os projetos e lá no final ele vai receber uma unidade autônoma que vai dar uma alavancagem no resultado dele. Então, é um ganha-ganha. Óbvio, esses 80 eu tenho que colocar dentro do meu estudo de viabilidade econômica para ver até onde eu posso, o que eu posso prometer. Dá para pagar todo mundo em permuta? Não, né? A gente precisa ter as unidades que fazem que giram o negócio. Mas é uma forma muito boa da gente fazer, sim. E aí, o último item é o seguinte: medição de pagamentos com cronograma e fluxo de caixa. Muito incorporador não presta atenção. A gente falou sobre planejamento lá atrás, cronograma físico-financeiro, fluxo de caixa, e isso eu estou falando mais para incorporadores menores, né? Pensem que o seu fluxo de caixa, ele começa na etapa de novos negócios. Na etapa de novos negócios, você está desenvolvendo imagem de vendas, para fazer um BP, um business plan para apresentar para investidores. Comecem a colocar essas despesas desde o início. Já vi incorporador que faz o fluxo de caixa só depois do RI. Você já teve despesas antes, né? Eu fiz até aqui, ó, na live que eu falei sobre planejamento estratégico. Olhem lá no YouTube ou no canal do Telegram. Foi a live do dia 26 de janeiro. Que eu falei, quando você está montando o seu planejamento de VGVs, né? Qual é o VGV que você vai desenvolver? Você sabe que esse VGV, ele começa a acontecer na parte de novos negócios. Ó, a minha setinha para baixo aqui, ó. Eu tenho despesa em novos negócios, incorporação de produto eu tenho despesa. Eu só começo a ter entradas na parte de lançamento e venda. Obra, nessa parte eu já começo a ter entradas. Então, a gente precisa garantir que a contratação desses projetistas, antes de começar a obra, porque tem muito projetista que entra no custo de obra, né? Só tem muito projetista que a gente já começa a desenvolver esses contratos e fazer esses pagamentos antes, na fase de novos negócios. Então, a gente precisa ter essa visão do todo. Então, meu conselho final para vocês: montem um cronograma de incorporação e lançamentos, junto com um cronograma de coordenação de projetos executivos para atender a obra, para vocês entenderem todo o fluxo da incorporação imobiliária, junto com o fluxo de informação, junto com o fluxo de caixa, para você saber, eu estou em novos negócios, a minha obra vai ser entregue aqui, o que está acontecendo nesse tempo todo. E junto a isso, contrate os fornecedores e os projetistas que serão a solução e não um problema para você. Eu volto a dizer, não estou dizendo que, não vou nem entrar no detalhe de preço, não, tá? Porque já vi projetista que cobra mais barato, mas ele é bom. Mas toma muito cuidado na hora que vocês forem fazer a contratação de projetistas, para não focar só em preço. Busquem referências, olhem portfólio, olhem trabalho dos projetistas, façam reunião, invistam tempo em conhecer os projetistas, porque eles podem ser a solução ou o problema da sua vida como incorporador. Então, era isso. Amanhã a gente vai falar sobre... vai ser uma live diferente. Amanhã a gente vai falar sobre notícias do mercado imobiliário. E aí, mais precisamente, eu vou falar um pouco sobre o último relatório do Núcleo de Real Estate da Poli, que eles divulgaram, falando sobre um panorama do mercado imobiliário, se não me engano, até 2023, tá? Então, eu vou fazer um geral sobre notícias do mercado imobiliário com foco em futuro para vocês, o que tem, né? O que tem por vir aí, quais são as oportunidades que a gente tem para o futuro. E eu espero vocês até amanhã. Tchau para vocês. Que horas começa amanhã? As lives são sempre às 10h10. Todos os dias, às 10h10. Tá bom? Diariamente, às 10h10. Pode contar que todo dia eu tô aqui, de segunda a sexta, para dividir conhecimento com vocês. Tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.